Saudações, terráqueos. Eu sou Tai Song, embaixador interestelar da Confederação de Ética Galáctica, habitante do planeta Virgile, sistema estelar de Kolob, 47 parsecs à frente da vossa última esperança. Fui designado para observar planetas com grande potencial e péssima execução. Naturalmente, vim parar aqui. Brasil, linda colônia verde-azul, hoje degradada pela mais corrosiva das forças do universo, a corrupção institucionalizada. Desde que vossos militares derrubaram um imperador para instalar uma república que jamais se republicou, os líderes da vossa federação, ou como vocês dizem, governos, têm se sucedido num verdadeiro festival de escândalos, negociatas, rachadinhas, desvios, pacotes, cuecões e propinas. Da aurora da República com o Marechal Deodoro, que se enfadou do poder como quem se entedia de um jantar prolongado, até vossa era contemporânea, em que urnas eletrônicas são mais confiáveis do que os próprios eleitos, eu testemunhei. Golpes disfarçados de revoluções, presidentes que subornam, outros que são subornados, e muitos, que confundem o erário com um buffet de rodízio político. A história oficial costuma ser escrita pelos vencedores. Mas, e quando o herói da República carrega, na verdade, o peso do autoritarismo? Hoje, no Dio, de Outro Mundo, vamos atravessar o véu da narrativa oficial e olhar de frente o governo de Floriano Peixoto, o homem que entrou para a história como o Marechal de Ferro. O governo do Marechal Floriano Peixoto, 1891 a 1894, segundo presidente do Brasil e o primeiro a completar um mandato na República, foi marcado por autoritarismo, repressão violenta, perseguições políticas e diversas medidas que, sob os critérios democráticos e constitucionais, podem ser considerados crimes de Estado e escândalos políticos. Abaixo estão listados os principais: permanência ilegal no poder, violação da Constituição de 1891. A Constituição previa que, caso o cargo de presidente ficasse vago nos 2 primeiros anos do mandato, deveria haver nova eleição direta. Deodoro da Fonseca renunciou em novembro de 1891, com menos de um ano de governo. Portanto, Floriano, como vice, deveria convocar eleições. Floriano se recusou a fazê-lo, alegando necessidade de estabilidade nacional. Esse ato foi uma clara violação constitucional, considerado um golpe jurídico e político. Repressão brutal à revolta da Armada, 1893 a 1894. A Marinha do Brasil se rebelou contra a permanência ilegal de Floriano no poder, exigindo novas eleições. Floriano respondeu com força militar extrema, inclusive bombardeando o Rio de Janeiro, a própria capital do país. Utilizou navios estrangeiros alugados e voluntários armados, jagunços e civis, para sufocar a revolta. A repressão incluiu execuções sumárias, prisões em navios, como o infame Campo de Santana, torturas e deportações. Muitos juristas consideram esses atos como crimes de guerra ou crimes de lesa humanidade, ainda que à época não houvesse essa tipificação legal. Violência na Revolução Federalista no Sul, 1893 a 1895. Movimento contra o governo de Floriano, liderado por federalistas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Floriano ordenou repressão sangrenta com apoio de Pinheiro Machado e outros chefes militares legalistas. Episódios marcantes: execuções em massa de prisioneiros federalistas, fuzilamentos sumários de civis e militares considerados inimigos da República, prisões arbitrárias e estado de sítio prolongado. Floriano foi apelidado de Marechal de Ferro por sua brutalidade. Muitos desses atos foram considerados crimes políticos e de abuso de poder. Supressão de liberdades civis. Durante seu governo,
Floriano suspendeu liberdades fundamentais como liberdade de imprensa, direito de reunião, habeas corpus, implantou o estado de sítio por períodos prolongados e perseguiu adversários políticos. Opositores foram exilados, presos ou censurados. Estas medidas constituem violações dos direitos civis e políticos, além de desrespeito sistemático à Constituição. Nepotismo e autoritarismo administrativo. Floriano consolidou uma rede de apoio baseada em nomeações políticas, favorecendo militares e aliados nordestinos. O governo era conduzido de forma personalista e centralizada, ignorando o legislativo e o judiciário. Houve diversos atos administrativos ilegais e inconstitucionais, embora não tão diretamente ligados à corrupção financeira. Escândalos na área militar e armamentista. Durante a repressão à revolta da Armada, o governo alugou navios mercantes estrangeiros e comprou armas de forma emergencial, sem licitação. Há indícios de superfaturamento e favorecimento de fornecedores estrangeiros, mas os registros da época foram ocultados ou destruídos. As denúncias de favorecimento e desvio de recursos nunca foram plenamente investigadas, mas são apontadas como escândalos de bastidores do governo Floriano. Centralização e militarização do poder. Nomeações de governadores interventores militares nos estados, rompendo com o federalismo previsto na Constituição. Os interventores reprimiam movimentos regionais, dissolviam assembleias estaduais e perseguiam opositores. Conclusão: Floriano e o Marechal de Ferro, apesar de ser reverenciado por muitos como consolidador da República, o Marechal Floriano governou de forma autocrática e militarista, perpetrou crimes de Estado contra a Constituição e os direitos humanos, reprimiu revoltas com extrema violência, ignorou os princípios republicanos e democráticos que dizia defender. Seus atos consolidaram a República pela força das armas e deixaram um legado de militarismo político que influenciaria o Brasil nas décadas seguintes. A Federação Galáctica me ordenou que avaliasse se o Brasil é digno de proteção ou se será deixado à própria sorte no caótico cinturão de planetas autossabotados. Eu me pergunto, como um povo tão criativo, tão bonito, tão musical, permite que os mesmos grupos, famílias, partidos e fantasmas do passado se alternem no saque ao futuro? Eu vim observar, relatar e, quem sabe, alertar. Mas o despertar terráqueos, esse deve vir de vocês. E não se enganem. Steven Spielberg vem alertando sobre esse assunto em todos os seus filmes.